A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. A parábola do rico e Lázaro, que diz assim: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, essa palavra se encontra no Evangelho de Lucas, versículo 16, a partir do versículo 19 ao versículo 31, que é a parábola do rico e Lázaro, que Jesus estava contando, né? Jesus estava contando essa parábola ali, juntamente com a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido, do administrador astuto e dos demais ensinamentos que ele estava ensinando, né, aos pecadores, aos publicanos e todos os que estavam assentados ao redor dele naquele dia. Inclusive os fariseus também estavam ao redor de Jesus, não para aprender, mas para criticar e apontar ao Senhor Jesus, né? Como é de costume dos fariseus, apontar e criticar aqueles que estão ensinando a verdade de Cristo, né? Como fizeram com o nosso Senhor Jesus e como fazem até hoje, né? E nessa parábola, meus amados, o Senhor Jesus, ele nos ensina, né? Ele fala a respeito de um rico e de Lázaro, né? Um rico que se vestia de púrpura e de linho fino. Na minha versão aqui, a versão NVI, diz que ele vivia no luxo todos os dias. Porém, na versão da Nova Almeida atualizada, que é a versão que detalha mais claramente o que Jesus quis ensinar a respeito desse rico nessa parábola, na versão da Nova Almeida atualizada, diz que todos os dias esse rico vivia se alegrando com grande ostentação, né? E o que significa isso? Enquanto ele se alegrava todos os dias com grande ostentação, diante do seu portão havia um mendigo que foi deixado lá, chamado Lázaro, que estava coberto de chagas. E Lázaro ansiava comer o que caía da mesa do rico, ou seja, os restos, as sobras, as migalhas do rico. E até os cães vinham lamber as feridas de Lázaro. E o que Jesus está querendo ensinar aqui através dessa parábola, né? A respeito do rico e do Lázaro. Nós vemos aqui 2 extremos. Um homem rico que vivia dado aos prazeres, né? Não é pelo fato dele ser rico que ele foi condenado, eu vou explicar isso aqui ao decorrer dos versículos, mas foi pelo fato dele ser um homem rico, quando diz aqui no versículo 19 que ele se vestia de púrpura e de linho fino. Nessa época, a púrpura era veste real, era veste de realeza, né? E o linho fino também.
Então ele se vestia como alguém da realeza, ele se vestia de forma luxuosa, de forma exacerbada, né? De forma dada aos prazeres. Ele vivia, ele se vestia e ele se comportava, né? Como alguém que é dado aos prazeres da riqueza, enquanto havia um homem pobre, né, com feridas, ansiando comer as migalhas que sobravam da mesa dele, bem na porta de sua casa. Né? Então esse homem, ele vivia com grande ostentação. Na versão da Nova Almeida atualizada vai especificar isso, né? Que foi exatamente isso que o Senhor Jesus quis ensinar. Ele vivia com grande ostentação. Então, o problema do rico não era o fato dele ser rico. O problema deste homem não era o fato dele possuir riquezas, dele ser próspero, na verdade de ter riqueza, porque ser próspero e ter riqueza são coisas totalmente diferentes. Mas o problema deste homem, que Jesus nos mostra e nos ensina aqui, nesses versículos, nessa parábola, é o fato dele viver em ostentação e se alegrar com a ostentação que ele vivia. Né? A ostentação é o ato de, com muito orgulho, vaidade, presunção, exibir seus bens, suas riquezas e seus luxos. Né? E nessa parábola, Jesus nos mostra como esse homem era materialista, né? Que ele vivia o luxo, ele se vestia com vestes de realeza, né? Ele vivia no luxo, ele se vestia com o luxo, da porta para dentro da casa dele, ele vivia com o luxo, dado aos prazeres e totalmente indiferente, despreocupado com aquilo que acontecia da porta para fora. Ele tinha muito, né? Ele vivia em muito, ele vivia de forma exacerbada, presunçosa, vaidosa, e era totalmente indiferente ao fato de, do lado de fora da porta da casa dele, ter um homem ferido, faminto, mendigo, pobre, que esperava e ansiava se alimentar das migalhas que caíam da mesa dele, mas ele era totalmente indiferente a isso. Né? Ele era totalmente distinto disso, porque ele estava orgulhoso, envaidecido com as suas riquezas, com o seu luxo, vivendo de forma a ostentar tudo que ele tinha, o jeito que ele vivia, o jeito que ele se vestia. E foi por este motivo, esse foi o problema deste homem, não foi o fato dele ter riquezas. Não, porque o Senhor não condena nós de termos riquezas, de termos bens, né? Mas o fato dele ser materialista, o fato dele amar o dinheiro acima de tudo, né? Isso fica implícito aqui de forma sutil de que esse homem amava o dinheiro, porque ele se vestia com vestes reais. Ele vivia ostentando e se alegrando nessa ostentação todos os dias, indiferente com quem estava necessitado, até mesmo do lado de fora da porta da casa dele, né? E a respeito de Lázaro aqui, né? Havia um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, de feridas, e ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as feridas de Lázaro. No versículo 22 diz: chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Ou seja, meus amados, o mendigo morreu, e os anjos do Senhor levaram ele para o seio de Abraão, né, para o lugar de descanso, de repouso, de refrigério, até que o Senhor Jesus venha a chamar aqueles que estão adormecidos no pó da terra, né, como está descrito no livro de Apocalipse, no livro de Daniel também, que o Senhor Jesus retornará como juiz e ressuscitará, chamará de volta à vida aqueles que estão adormecidos no pó da terra. Né? E esse mendigo, né, Lázaro, ele foi chamado, ele foi levado pelos anjos junto ao seio de Abraão, que é um lugar de refrigério, é um lugar de paz, é um lugar de descanso, é um local de espera, até o Senhor Jesus nos chamar, né, para a eternidade com ele, estabelecer o reino dele de forma definitiva. E o rico também morreu e foi sepultado. Da mesma forma que aquele mendigo que não tinha nada, né, que vivia na porta do rico, né, esperando e ansiando comer de suas migalhas, com feridas, pobre. Da mesma forma que esse pobre, que esse mendigo faleceu, chegou ao fim da sua vida, chegou também o fim da vida para o rico. O fato dele
amar as riquezas, ser entregue às riquezas, ser uma pessoa dada aos prazeres da riqueza, não anulou o fato de que o fim da vida também chegaria para ele. Então, no versículo 22, nós vemos aqui que ele foi sepultado. E no versículo 23 e 24 e adiante, diz o destino do rico e do Lázaro. No versículo 23, na minha versão, que é a NVI, diz: no Hades, porém nas demais versões está traduzido como no inferno, onde estava sendo atormentado. O rico, olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então ele o chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Então, meus amados, aqui nessa parábola, no versículo 23 e 24, Jesus nos fala que o destino desse rico, que amava, não pelo fato dele ser rico, novamente, porque Deus não condena o fato de nós vivermos bem, de nós vivermos com dignidade, de nós possuirmos bens materiais, Pelo contrário, em Deuteronômio 28, Deus lista todas as promessas de bênçãos que ele tem para os servos que obedecem aos mandamentos dele e que vivem nos caminhos do Senhor, que eu vou ler no final aqui, Deuteronômio 28, sobre as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Mas o que levou esse rico, a logo após ser sepultado, ter o seu espírito levado ao Hades, ao tormento eterno, à condenação eterna, foi o fato dele ser materialista, orgulhoso, vaidoso, ele ser presunçoso, ele se exibir, ele se envaidecer por conta das riquezas, dos bens materiais, pelo fato dele fazer do dinheiro o Deus dele, E quantas pessoas hoje em dia fazem do dinheiro o seu Deus? E Jesus, nos evangelhos, deixa claro que não é possível para o homem servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Ou você ama a Deus com fidelidade, ou você ama ao dinheiro, pois não é possível servir a dois senhores. E este homem aqui, ele escolheu servir a Mamon, que é o senhor do dinheiro. Ele escolheu servir as riquezas, ser dado aos prazeres da riqueza. E o final dele, então ele se envadeceu, ele se ensoberbeceu, ele foi soberbo por conta da riqueza, ele foi indiferente para a dor do próximo. Aqui diz, que Lázaro, o mendigo, o pobre, o necessitado, tinha muitas feridas, e por ele ser rico, ele vivia abastado, ele vivia despreocupado, ele não se importou com as feridas que Lázaro tinha. Ele não se importou, ele não sentiu compaixão, ele não se preocupou com o fato de viver um homem pobre, necessitado, ferido, machucado, faminto na sua porta, no lado de fora da porta da sua casa, porque ele tinha de sobra. Porque ele tinha em abundância, em ostentação, na verdade não era nem abundância, ele tinha em ostentação. A diferença, porque quem dá em abundância é Deus, e ele tinha em ostentação. Então, essa escolha dele de servir ao dinheiro, de amar ao dinheiro, de viver em ostentação, com vaidade, com soberba, com prepotência, levou ao espírito dele a ser condenado. E aqui no versículo 23 diz que ele estava sendo atormentado e ele olhou para cima, sinalizando que ele olhou em direção ao céu. E ele viu Abraão e Lázaro ao seu lado. Abraão, que é chamado durante toda a palavra de Deus, desde Gênesis, chamado em todos os livros adiante, ele é chamado do pai da fé, pois ele foi um grande, não somente pai da fé, ele também é chamado de herói da fé, porque ele foi um dos grandes homens, patriarcas, que confiou plenamente e obedeceu com fidelidade todas as promessas e tudo aquilo que o Senhor disse que ia fazer, e mandou ele fazer também. Ele confiou nas promessas que Deus disse para ele, mesmo vindo de uma família dos seus antepassados que não serviam a Deus, que não conheciam a Deus, mas ele confiou, creu e viu se concretizando
né, toda a descendência, as promessas de Deus na vida dele, de que dele seriam benditas todas as famílias da terra, que a descendência dele seria como as areias, né, as areias do mar, né, tão abundante quanto as estrelas do céu, e muitas outras promessas que o Senhor fez na vida de Abraão. Então, por isso ele é chamado de pai Abraão, por conta da fé, né? Porque ele foi o pai da fé de muitas gerações e de toda a sua descendência, principalmente dos judeus, né? Dos israelitas, dos filhos de Israel. E ele diz aqui, no versículo 24, o rico, né? Ele chamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Então ele pede aqui para ter misericórdia dele, né? Ele pede para que Lázaro, que está no seio de Abraão, refresque a língua dele com água, porque ele está sofrendo no fogo da condenação eterna, que é um fogo que não se cessa, não se apaga, não diminui. É um fogo que queima e que arde eternamente. E no versículo 25, Abraão responde: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Né? Quando Abraão responde aqui ao rico que durante a vida do rico ele recebeu coisas boas, ele não está falando que pelo fato de durante a vida física aqui na Terra, que pelo fato de durante a vida física aqui na Terra o rico ter vivido coisas boas, que além no mundo, na vida, no pós-vida, né, no caso, após a morte dele, ele haveria de sofrer, que a vida dele seria de sofrimento após a morte. Não. Na verdade, o que Abraão está querendo dizer aqui é que ele escolheu por vontade própria, por ele ter escolhido, né, o dinheiro, a ostentação, como está escrito no versículo 19, que ele vivia e se alegrava na sua ostentação todos os dias. Então, o que Abraão está querendo dizer aqui é que pelo fato dele ter escolhido essa ostentação diária, de se alegrar nessa ostentação, na vaidade, no luxo, na soberba, na presunção, e ter amado, né? Porque, na verdade, essa parábola ela fala sobre isso, sobre amar o dinheiro acima de todas as coisas e a consequência que isso traz. Então, o que Abraão está querendo dizer aqui para o rico é que por ele ter escolhido amar o dinheiro acima de todas as coisas, né, na terra, ele está sendo agora vivendo em sofrimento eterno, enquanto Lázaro, ele viveu, né, de forma de sofrimento, de escassez, né, de dores, de feridas e de humildade também, ele estaria sendo consolado, né? E no versículo 26, Abraão respondendo a ele ainda deixa claro que ele diz assim: entre vocês e nós há um grande abismo. Entre vocês e nós quem? Entre aqueles que foram condenados e aqueles que foram salvos. Há um grande abismo, de modo que os que desejam passar do nosso lado para o seu não conseguem. Né? E que abismo é esse que Abraão está falando aqui? Né? Que entre a condenação e a salvação, o plano espiritual da condenação e o plano espiritual, né? Os céus, o seio de Abraão, o lugar celeste, onde aqueles estão refugiados, sendo consolados e aguardando que o Senhor Jesus acorde do pó da terra aqueles que estão adormecidos, há um espaço, há um vão, que é o mundo físico, né? Entre esses dois planos espirituais, no meio deles, há um plano físico que impossibilita, torna impossível, e é isso que eu quero deixar claro para vocês aqui, para que vocês entendam. Torna impossível que qualquer um que esteja nesses dois planos atravesse. Ou seja, é impossível. Aqueles que estão no plano da salvação, no plano espiritual da salvação, é impossível de atravessar. E aqui no meio, imaginem que aqui no meio há o plano físico, onde nós estamos.
Aqui é o plano espiritual da salvação e aqui é o plano espiritual da condenação. E aqui no meio é o mundo físico onde nós estamos. É impossível alguém que esteja no plano espiritual da salvação passar para o mundo físico, e é impossível uma pessoa, o espírito de uma pessoa, de um ser humano que esteja no mundo espiritual da condenação, da região espiritual da condenação, passe para o mundo físico e vice-versa. É impossível. Aqueles que foram separados, aqueles que tiveram seus espíritos separados para a salvação, não podem atravessar para o mundo físico. E aqueles que foram separados para a condenação também não podem atravessar para o mundo físico. É impossível. Isso foi estabelecido por Deus. Então aqui está claro, na palavra do Senhor, Jesus que está contando essa parábola. É Jesus quem está contando essa parábola. Existe um abismo entre nós e vocês. Existe um abismo, um mundo físico, uma delimitação que impossibilita a transição, a movimentação de almas e vidas que foram separadas para a salvação para o mundo físico e almas e vidas que foram separadas para a condenação para o mundo físico. É impossível que haja essa movimentação, de modo que aqueles que desejam passar do nosso lado para o seu não conseguem. Versículo 26. É impossível. Então, meus amados, o que essa palavra deixa claro aqui? Que simplesmente é impossível. Eu gostaria de forma muito breve compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu muitas vezes comigo e que eu creio que tenha acontecido com alguns de vocês também, Acredito que tenha acontecido sim com alguns de vocês e aconteceu comigo, mas essa palavra está aqui para esclarecer isso hoje, Se na palavra de Deus, aqui em Lucas, Jesus que está contando essa parábola, o Filho do Deus vivo, o Cristo, o mestre de toda ciência, sabedoria e conhecimento. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 26, diz assim, que há um grande abismo, de forma que aqueles que desejam passar do plano espiritual da salvação entre o plano espiritual da condenação não conseguem, por conta do mundo espiritual, por conta do mundo físico, que está delimitando ali no meio e que causa como se fossem véus que delimita verdadeiramente, para que não haja nenhuma transição, Então, aqueles que foram separados na salvação vão permanecer na salvação até o dia de Jesus Cristo, e aqueles que foram separados para a condenação estarão eternamente na condenação. É por isso que Jesus Cristo diz em todos os evangelhos que aquele que for condenado haverá choro e ranger de dentes para sempre, sem cessar, para a eternidade. Então, aí surge a pergunta que eu creio que muitas pessoas, inclusive já aconteceu isso comigo. Já aconteceu algumas vezes comigo, desde criança, pelo fato de ter muita sensibilidade espiritual, porém eu não tinha o conhecimento que era um dom que Deus já me tinha dado desde o meu nascimento, desde muito, muito criança, muito criança mesmo, quase bebê. Eu sempre tive a minha visão espiritual aberta. Então, se aqui na palavra de Deus afirma que é impossível aqueles que já morreram retornarem ou transicionarem, passarem para o mundo físico ou transicionarem de lado espiritual, ou seja, aqueles que estão condenados, após a morte, aqueles que estão condenados ficarão condenados para sempre. E após a morte, aqueles que estão salvos serão salvos para sempre. Não tem como transicionar de lado espiritual após a morte e nem para o mundo físico. Mas e o caso de pessoas, que foi o meu caso, que já viram parentes ou conhecidos após a morte, Eu, no meu caso, eu já vi a minha avó, que já faleceu, eu já vi ela após o falecimento dela, e eu já vi uma tia minha também após ela falecer. E eu sei que há muitas pessoas, muitíssimas pessoas, que dizem que quando alguém vê um falecido que já faleceu, que vê essa pessoa, que é porque o espírito dessa pessoa precisa que você faça e precisa de socorro para transicionar, para encontrar luz, para transicionar pro mundo em que ela
para o mundo espiritual, o caminho espiritual que ela trilhará, né? E muitas desses supostos, eu vou explicar para vocês o porquê supostos. Supostos espíritos de familiares que faleceram pedem ajuda, né, para aqueles que estão conseguindo enxergar eles, para transicionarem, né, para encontrarem, que é a forma, o título que eles usam, encontrarem o caminho para a luz, né? Por que eles fazem isso? Verdadeiramente são eles? Então, meus amados, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Acredito que no mínimo 4 vezes. Eu já vi a minha avó e a minha tia, que faleceu também. E eu não entendi, porque aqui na palavra de Deus está escrito que é impossível, né? É impossível, uma vez que a pessoa morre, é impossível dela voltar. Morreu, o espírito dela será destinado ou para a salvação ou para a condenação, e é impossível, isso foi determinado por Deus. É impossível que ela retorne. E eu orei a Deus, eu tentei entender o que estava acontecendo, né? Porque isso aconteceu comigo, mas as pessoas, as parentes já tinham falecido há muitos anos, inclusive a minha avó faleceu há muitos e muitos anos. Eu nem me recordo direito dela, porque eu era uma criança tão pequena que eu não me recordo direito como era minha avó, mas quando eu vi, eu discerni que era minha avó, né? A imagem ali era da minha avó. E aí, meus amados, o que acontece? O Senhor, ele me ensinou muitas coisas e até hoje ele me ensina. Aliás, Jesus é o meu mestre, né? É ele quem me ensina todas as coisas espirituais que eu sei, todas as coisas físicas. Jesus verdadeiramente, não é à toa que os discípulos chamavam Jesus de mestre, né? Porque verdadeiramente Jesus é o meu mestre, ele me ensina tudo que eu sei. Jesus me ensina as coisas espirituais, as coisas físicas, o conhecimento físico, o conhecimento espiritual, a disciplina, o conhecimento, o discernimento, o entendimento e a compreensão, que vai além da compreensão humana. Então, o Senhor, e aqui isso testifica na palavra dele, né? Inclusive, há outros capítulos e versículos da Bíblia, inclusive o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, que foi um homem também de muita batalha espiritual, tanto que escreveu Efésios 6, sobre a armadura de Deus. O apóstolo Paulo ele fala muito sobre isso, que há espíritos malignos que eles conseguem transverter a forma deles, a forma física. Então, ali o que eu estava vendo não era minha avó, não era minha tia, porque a minha avó e a minha tia estão no plano espiritual, eu creio que elas foram para a salvação, estão no seio de Abraão com Cristo, porque a minha avó se reconciliou, aceitou a Cristo antes de falecer, e a minha tia também era uma mulher de Deus. Então eu creio, uma serva fiel, né? Eu creio que elas estão no seio de Abraão, esperando o dia de Cristo. E não é impossível que elas retornem para esse plano físico. Isso é mentira, isso é engano do diabo. Isso não é verdade, é impossível. Foi Deus que se estabeleceu dessa forma. Então, o que aconteceu ali, o que estava acontecendo comigo, que eu estava vendo elas mesmo após a morte, na verdade não era elas. Quando você vê um ente querido que já faleceu, não é esse ente querido, é um espírito maligno, denominado espírito familiar, né? Que é um espírito familiar. O que é um espírito familiar? É um espírito maligno que ele acompanha a geração da família, ou seja, ele acompanha a geração de bisavó, vó, neto, filho, né? Ele vai acompanhando todas as gerações para causar dano e levar uma maldição para aquela família de geração em geração, né? E como eles conseguem, como o apóstolo Paulo fala isso, esses espíritos malignos, eles conseguem transverter a forma física deles, se transformar, literalmente, eles se transformam na forma que eles quiserem. Se eles quiserem se transformar de cobra, eles se transformam em cobra. Se eles quiserem se transformar em cachorro, eles se transformam em cachorro. Se eles quiserem se transformar em gato, eles se transformam em gato. Se eles quiserem se transformar no teu avô falecido, eles se transformam no teu avô falecido. Se eles quiserem transformar na minha avó, que foi o que aconteceu, eles se transformaram na minha avó, né? Mas não era ela, não era a minha avó. Na verdade, eram espíritos malignos familiares que estavam tentando me enganar, né? Que estavam tentando me enganar para que eu atendesse aquilo que eles pediam ou que eu tomasse posse da maldição familiar que eles estavam me trazendo, né? Me trazendo ali uma maldição familiar. E existem muitos casos desses espíritos familiares, né? Que aparecem para entes queridos que tinham mais intimidade,
Por exemplo, uma sobrinha que tinha muita intimidade com a tia, né, que amava muito a tia, que a tia era como uma mãe, e esse espírito maligno, ele se aproveita da morte, do falecimento da tia, para tomar a forma dela, para enganar essa sobrinha e para pedir favores espirituais para que esse espírito se fortaleça. Há casos de que esses espíritos malignos pedem para as pessoas acenderem velas de tal cores, de fazerem tais rezas, de falarem tais palavras, usando o pretexto de que dessa forma elas vão conseguir achar o caminho para a luz. Mas isso é mentira, isso é engano, né? Como o apóstolo Paulo diz nas cartas, nas epístolas dele, se o próprio Satanás ele se transverte de anjo de luz, ele se falsifica, ele se transforma, ele se disfarça de anjo de luz para, se possível, enganar até mesmo os eleitos, quem dirá os servos dele se não transvertirão de ministros da justiça, né? Então, meus amados, fique sabendo que isso é impossível. Isso é impossível. Repreenda no nome de Jesus e manda embora no nome de Jesus para você não ver se o espírito maligno não manifesta a forma original dele. Quando nós vemos um ente querido assim, se nós clamarmos o nome de Jesus e o sangue de Jesus, na hora o espírito maligno vai manifestar a forma física dele, a forma natural dele. Ele vai voltar ao que ele é e vai deixar de engano, né? Porque a máscara do engano que ele está usando ali vai cair, né, vai cair por terra e ele não vai conseguir mais usar de engano para se fortalecer espiritualmente, porque através desses pedidos, desses favores espirituais que eles fazem, né, de pedir uma vela, de pedir para você escrever isso, de pedir para você colocar tal foto, né, e dessa forma eles ganham poder espiritual para continuar agindo naquela família, de geração em geração. Então eles se alimentam espiritualmente, vão ganhando mais legalidade, mais território na família, para que conforme forem passando as gerações, eles tomem mais força e mais campo de trabalho maligno naquela família, naquela descendência ali. Né? Se você parar para observar, há sempre algo que acontece em toda geração. Isso é causado por espíritos malignos familiares. Por exemplo, em uma família em que todas as mulheres da família ocorrem de todas as mulheres da família terem problemas de se relacionar com o homem, nunca dá certo em nenhum relacionamento, ou elas são frustradas ou machucadas, ou nunca dá certo, ou problemas em famílias em que todos os homens daquela família ali, avô, pai, neto, sobrinho, tio, tem problema com álcool ou com algum químico, né? Tudo isso é causado por espíritos familiares geracionais, que também são espíritos territoriais. Eles querem tomar o campo e o território na família, na geração, né? Na geração do bisavô, do avô, do neto, do filho, do bisneto e assim por diante, de geração em geração, porque conforme vai passando as gerações, eles vão tomando mais força espiritual para agir ali, e eles vão gerando sempre a fonte e o portal que eles se alimentam naquela família. Que dependendo de família vai ser o quê? Vai ser o alcoolismo, vai ser o vício, né? Vai ser o adultério. Existem famílias que em todas as gerações da família, até que isso seja quebrado, né? Que é um processo de libertação, onde essa maldição geracional ela é quebrada, que em todas as famílias, todos os casamentos daquelas famílias, há o indício, né? O acontecimento do adultério, né? Acontece sempre ali o adultério seguido de divórcio e os casais daquela família não conseguem ser felizes, seja por parte da esposa ou seja por parte do marido. Mas saiba que isso é um espírito familiar geracional agindo de geração em geração. Aí muitas pessoas não têm o entendimento, não conseguem perceber isso, e algumas outras pessoas até dizem assim: nossa, mas isso aconteceu com a minha mãe, nossa, isso aconteceu com a minha avó e agora tá se repetindo comigo, nossa, isso aconteceu com a minha bisavó e agora tá se repetindo comigo, nossa, isso aconteceu com meu avô e agora tá se repetindo comigo, isso aconteceu com meu pai e agora tá se repetindo comigo. Inclusive também existem espíritos geracionais. Meus amados, existem espíritos geracionais que trabalham de várias vertentes e formas diferentes. Existem espíritos geracionais que eles causam, eu não sei se é permitido falar aqui no YouTube essa palavra, mas eles causam
o falecimento precoce do bebê ainda no ventre da mãe. Então, ocorre da avó falecer um bebê no ventre dela, a mãe faleceu um bebê no ventre dela, aí a neta faleceu um bebê no ventre dela. Isso é um espírito geracional que ele está impedindo o nascimento de novas crianças ali, né? Tomando aquele requerimento de sangue para si, para que ele se fortaleça de geração em geração e continue atuando naquela família. E é necessário que haja um trabalho de libertação para quebrar ali essa ação geracional naquela família. E isso continua acontecendo de geração em geração até que alguém busque o conhecimento, faça uma aliança com Cristo, porque mediante da aliança com o sangue de Cristo, né, e iniciando um trabalho de libertação, que é um processo que para algumas pessoas demora algum mês, depende do nível de atuação maligna. Existem pessoas que concluem o processo de libertação em 1 semana, existem pessoas que concluem o processo de libertação em 4 meses, e existem pessoas de libertação que o processo de libertação leva a anos, a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos. Depende do nível de atuação espiritual e depende do nível de como esses espíritos geracionais familiares já se alimentaram, né? Então, é necessário que haja um trabalho de libertação ali para quebrar a atuação desses espíritos geracionais familiares, para que seja interrompida essa maldição familiar e seja interrompido esse ciclo, né, que acontece de mãe para filha, para neto, para bisneto, que há sempre o repetimento daquele ciclo de maldição na família. Então, meus amados, e aqui está bem claro na palavra do Senhor que é impossível que um falecido, que uma pessoa, após o seu falecimento, retornar. Não é possível, isso é impossível. Não são os seus familiares, são espíritos malignos que se transvertem, que se disfarçam do seu familiar. Por quê? Porque ele sabe que você está emocionalmente debilitado, você está sentindo saudade do seu familiar que acabou de falecer e você vai estar vulnerável para obedecer os favores espirituais que aquele espírito maligno vai te pedir. Porque ele vai usar do teu sentimento pelo teu familiar, do teu sentimento pela tua avó, do teu sentimento pelo teu pai, do teu sentimento pelo teu bisavô, para poder cumprir e obedecer os favores espirituais que ele está te pedindo. Mas tenha a certeza e a convicção de que uma vez que o seu familiar faleceu, ele já está determinado um local, ele não voltará mais, é impossível, ele vai permanecer no plano espiritual e ele não volta para o mundo físico. Só há transitação do mundo físico para o mundo espiritual, veja bem, que foi o próprio Deus que permitiu que isso acontecesse, porque tudo é estabelecido por Deus. O próprio Deus permitiu que houvesse apenas a transitação do mundo espiritual para o mundo físico de anjos e demônios. Então, somente anjos podem transicionar no mundo físico e, igualmente, demônios podem também transicionar no mundo espiritual, porque, além do mais, demônios são nada mais, nada menos que anjos caídos, né? Corrompidos, decaídos e profanados. Então, há a transitação deles aqui no mundo físico entre nós, por mais que algumas pessoas não vejam. Algumas pessoas têm o dom de visão, conseguem enxergar, sentir cheiro, sentir presença, sentir toque, ouvir também, né? Há pessoas que têm os sentidos espirituais ativados, né, pelo próprio Deus. E isso não é mediunidade, não, meus amados. Porque tem muita gente que fala, quando eu era criança, eu sempre tive isso comigo, porque foi um dom que Deus me deu. Este dom espiritual, ele é dado por Deus. Aliás, todos os dons são dados por Deus. Só que a diferença é que Satanás quer se aproveitar desses dons, porque ele não consegue criar nada para si. Então ele rouba aquilo que Deus criou e deturpa, corrompe para usar em favor dele mesmo, para usar para o benefício dele. Então, há pessoas que falam que quando você comenta assim, quando eu comento assim que eu tenho dom de visão, né, dom de audição espiritual, de olfato espiritual, né, que falam que as pessoas são médium e precisam desenvolver. Não, você não é médium, você tem um dom que Deus te deu e que o inimigo está tentando tomar para si, para o controle dele, para usar no benefício dele, porque ele sabe que quem aprimora esse dom
ele consegue ter uma amplitude espiritual e uma desenvoltura espiritual para batalhar contra as trevas muito grande, né? Muito ampla, muito grande mesmo. Então, quem tem ampliado, aprimorado e lapidado esses dons que o Senhor me deu foi o próprio Deus, é o próprio Deus, porque Deus me deu o dom, Deus me explicou como funciona, Deus me explicou como usa, né? Deus me disse para não ter medo, Deus me ensinou o que eu tenho que fazer, conforme eu estiver vendo, ouvindo ou sentindo, utilizando desse dom, e Deus aprimora esse dom em mim dia após dia, né? Me ensinando e me falando o que eu devo fazer, como eu devo fazer, o que eu não devo fazer, né? Como eu devo reagir, como eu não devo reagir. É o próprio Deus que aprimora em mim esse dom. Por quê? Porque foi Ele que me deu. O dom vem dele, o dom vem do Espírito Santo de Deus. Então quem aprimora é Ele para usar a favor do reino de Deus, para batalhar contra o poder das trevas, né? Então o Senhor me dá esse dom para trabalhar para Cristo, para o reino de Cristo, batalhando contra as forças espirituais das trevas malignas, né? Que não querem causar o bem de ninguém, pelo contrário, só quer causar a destruição, a amarração, a submissão, né? De ter aquela pessoa ali na coleira fazendo tudo o que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quiser, e colocando muitas das vezes medo nessas pessoas, né? Dizendo que se a pessoa sair e abandonar ali, a pessoa vai morrer, vai matar a família dela, vai fazer isso e aquilo, colocando medo e pressão na pessoa, para que ela não fuja, para que ela não vá embora, né? Para que ela não saia daquela submissão, né, meus amados? Então aqui na palavra do Senhor deixa claro que é impossível, não são parentes, não são conhecidos, né? É impossível. Inclusive existe muitos, isso é um caso muito delicado, muito sério, porque muitas pessoas, são poucas pessoas que falam sobre isso, mas é algo muito sério que ocorre também, espíritos familiares que tomam a forma de maridos e de esposas recém-falecidos no período de luto do viúvo ou da viúva, né? Os viúvos, quando eles acabam de ter os seus maridos ou suas esposas falecidas, eles ficam muito sensíveis, eles ficam muito tristes no processo de luto ali, com saudade, né? Eles ficam ali num processo de debilitação emocional muito grande. E muitos espíritos malignos, eles se aproveitam disso. Eles se aproveitam disso para quê? Para tomar a forma desse marido, dessa mulher que faleceu, para visitar à noite, para quando chegar à noite, quando cair a madrugada, fazer a visitação, né? E existem muitas pessoas que quando faleceu a esposa, faleceu o marido, diz assim, eu vi meu marido, eu vi minha esposa, mas não era ele, eram espíritos malignos. Inclusive esses espíritos malignos, eles se alimentam da vitalidade física da pessoa, né? Que são chamados, o espírito maligno que toma a forma do homem, do marido que faleceu, se chama marido da noite, e que toma forma da esposa que faleceu, se chama dama da noite. São espíritos que eles se alimentam da vitalidade física da pessoa, né, do cônjuge. Eles literalmente se alimentam, eles sugam, eles vivem, se fortalecem da vitalidade física da pessoa. Tanto que tem pessoas que dormem, sonham com esses espíritos, né? Sonham, acham que é sonho, mas na verdade não é sonho, é visitação espiritual, é real, não é sonho. Pode parecer sonho, mas não é sonho, é visitação espiritual. É necessário repreender e expulsar no nome e no sangue de Jesus Cristo, né? E tem pessoas que sonham, né? Recebem a visitação espiritual desses espíritos malignos e de manhã acordam se sentindo sugadas, né? As pessoas falam, nossa, acordei me sentindo sugada, cansada, exaurida. É por conta desse ataque espiritual desses espíritos que sugam a vitalidade dessas pessoas para se fortalecer. Então é necessário repreender e mandar ir embora em nome de Jesus e no sangue de Jesus. Porque não são falecidos, não, são espíritos malignos que estão tentando se aproveitar e se fortalecer no momento de fragilidade da pessoa, né? E aqui, dando continuidade aqui na parábola, o rico responde assim, o rico responde para
para Abraão: então te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Aqui no versículo 27, o rico, ele suplica para que o nosso pai na fé, Abraão, né, para que Abraão deixe o Lázaro, que já havia falecido, que era somente o espírito dele ali, ir na casa dos seus irmãos, porque ele tinha 5 irmãos e ele estava pedindo, por favor, para que Lázaro alertasse eles, para que eles não fossem parar no lugar de tormento que eles estavam, para que eles se arrependessem, né? Mas o pai Abraão respondeu o seguinte: Abraão respondeu, versículo 29, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O que significa isso? Eles têm Moisés e os profetas. Em todos os evangelhos, quando alguém dizia assim, a respeito de Moisés e dos profetas, estava se referindo, quando se fala de Moisés, está se referindo ao livro do Pentateuco, né, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 livros do Pentateuco, todas as escrituras que estão nesses 5 livros, as leis, os mandamentos, as ordenanças, os decretos, os estatutos e as instruções que o Senhor Deus deixou para nós através do seu servo Moisés. E quando eles falam aqui dos profetas, eles estão falando de todos os livros e descrições que os profetas deixaram. Que foi quem? Zacarias, Azeu, Jeremias, Isaías, Obadias, Sofonias, Jonas e todos os demais profetas, né, que deixaram também inscrições de arrependimento. Malaquias, inclusive, que fala muito sobre o sacerdócio, né, sobre se consertar. Ageu também, que fala sobre se consertar, né, se reconstruir o templo do Senhor, se dedicar ao Senhor, como nós devemos nos portar diante do Senhor, né? Então, a respeito disso que Abraão está falando, eles têm Moisés, que é o quê? Todos os livros do Pentateuco, toda a lei, ordenança, decreto, mandamento, estatuto, instrução, ou seja, eles já têm tudo o que eles precisam para herdar a vida eterna e a salvação. E os profetas, ele diz assim, que os ouçam, ou seja, que eles ouçam a palavra, aquilo que ela está dizendo, né? Então, Jesus, prestem atenção, Jesus não está invalidando o Antigo Testamento. Em momento nenhum, tem muita gente que invalida o Antigo Testamento por conta do sacrifício de Cristo. Mas o próprio Cristo diz, eu não vim para acabar com a lei, mas eu vim para que ela se cumpra, né? E ainda nesse capítulo de 16 de Lucas, Jesus fala assim, ó, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Ou seja, a lei não foi abolida, o Antigo Testamento não foi abolido. A forma como nós devemos servir a Deus, temer a Deus, obedecer a Deus, obedecer os decretos, ordenanças, mandamentos, decretos, leis, estatutos e instruções, permanece da mesma forma. Jesus, em momento nenhum, anulou o Antigo Testamento. Não. Ele está dizendo aqui que os ouçam. Ouçam o quê? Os livros, o Pentateuco, né, os livros escritos por Moisés, e os livros dos profetas, que dizem como nós devemos ser também, nos falam muito a respeito de Deus, né? De como nós devemos se arrepender, né? Os salmos, como nós devemos se arrepender, obedecer ao Senhor, servir somente Ele, amar o Senhor de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, com todo o nosso ser, amar o Senhor em primeiro lugar, né? Ele tendo o primeiro lugar do nosso coração, da nossa vida, de tudo que somos e que temos. Então, Jesus em momento nenhum anulou o Antigo Testamento, não anulou a lei de Moisés. Pelo contrário, Jesus veio para que se cumprisse essa lei, né? E no versículo 30, o rico responde assim, não, pai Abraão, disse ele, se alguém dentre os mortos for... presta atenção. Se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Esse homem rico, ele estava suplicando, ele estava implorando para Abraão deixar alguém entre os mortos ir até os irmãos dele no mundo físico da vida para alertar eles, para eles se arrependerem e escolherem o caminho
que leva à vida. Só que Abraão respondeu: não é assim que funciona. É impossível, pois há um abismo que impossibilita que isso aconteça, que é o mundo físico. É impossível. E no versículo 31, Abraão respondeu: se eles não ouvem nem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, se eles não ouvem a lei de Deus, que foi transcrita, a lei de Deus, né, que foi dada ao seu servo Moisés para todos nós. Não foi somente as leis, os 10 mandamentos não, tá, meus amados? Leis, ordenanças, estatutos, decretos e mandamentos, né? Se eles não ouvem nem isso, e as exortações dos profetas, quem dirá se alguém ressuscitar dos mortos para convencer eles? E aqui, quando Jesus fala isso, ele está falando dele próprio. No versículo 31, Jesus está falando dele próprio, né? Quem dirá se ressuscite alguém dentre os mortos? Quem ressuscitou dentre os mortos? Jesus Cristo. Nessa parábola, ele estava falando de si próprio, né? Abraão, aqui no caso, nessa parábola, ele está se referindo a Cristo, porque Cristo foi aquele que ressuscitou dentre os mortos. E há muitas pessoas que, se não ouvem, se não obedecem às leis, os decretos e as ordenanças do Antigo Testamento, quem dirá de Cristo, né, que ressuscitou dos mortos, né? Tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, existem pessoas que escolhem ter os seus ouvidos tapados, o seu entendimento cauterizado para não entender, para não ouvir, para não absorver a verdade de Cristo e ser salva, né? E Jesus estava explicitando isso, deixando isso bem claro aqui, que existem pessoas. No versículo 31, Jesus está dizendo, de forma implícita, sutil, Jesus está dizendo assim, é como se Jesus dissesse: se existem pessoas que não querem escutar nem as leis que o meu pai deu a Moisés e aos profetas, imagine se vão querer ouvir a mim quando eu ressuscitar dos mortos. Então Jesus já sabia que haveriam muitos que não seriam salvos, haveriam muitos que não iam querer ouvir a lei dele, ouvir a lei que foi dada a Moisés, né, por intermédio de Deus. E Jesus sabia disso. Então ele veio nos ensinar aqui muitas coisas físicas e espirituais, coisas físicas que nós não podemos amar e servir ao dinheiro acima de amar a Deus, né? Não podemos ser materialistas, não podemos ser vaidosos, soberbos e prepotentes por conta de riqueza, por conta de milhões, por conta de milhares de reais, por conta de casa, de carro, de Lamborghini, de Ferrari, de Camaro, de mansão, de iate. Não podemos amar a isso, né? E servir a isso como se isso fosse o nosso Deus, porque dessa forma nós estaremos servindo ao Senhor do dinheiro, que é Mamon, né? E não estaremos servindo a Cristo, que é o Senhor que leva a salvação. Mas eu não estou dizendo, meus amados, e nem Deus diz isso, Deus não diz que nós não podemos ser, que nós devemos ser pobres e necessitados, né? Não, pelo contrário. Em Deuteronômio 28, para finalizar aqui, em Deuteronômio 28, que é inclusive o 5º livro do Pentateuco, né, que é o 5º livro que Moisés escreveu, totalmente inspirado por Deus, versículo 28 de Deuteronômio, que é o capítulo muito conhecido, que se chama assim, as bênçãos da obediência, que diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima das nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, abençoados no campo, os filhos de seu ventre serão abençoados, a colheita da sua terra será abençoada, os bezerros, os cordeiros, os seus rebanhos, a sua cesta, a sua amassadeira será abençoada. Vocês serão abençoados em tudo que fizer. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão por vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e tudo que as suas mãos fizerem.
O Senhor, o seu Deus, abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o povo santo, conforme prometeu sob o juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês e muitas outras bênçãos que o Senhor nos promete. Então, o Senhor, ele nos prospera. Eu sou a prova viva disso, meus amados. Eu saí do nada. Eu saí do pó da terra. Eu andei muito a pé debaixo do sol. Eu andava mais de 6 quilômetros por dia a pé debaixo do sol. Meu pé doía, minha perna queimava de tanto que eu andava, né? Eu passei durante a minha infância, eu passei muita fome, ao ponto de ter que tomar água com açúcar, porque era a única coisa que tinha, água e açúcar, né? Ou café com farinha também, glória a Deus quando tinha. Mas eu sou a prova viva, meus amados, que Deus prospera a gente. Deus cumpre quando nós somos obedientes a Ele e aos seus mandamentos. Ele cumpre essa promessa aqui na nossa vida, de Deuteronômio 28. Ele nos prospera, ele frutifica, Ele multiplica na nossa vida. Ele faz milagre, Ele abençoa a gente, Ele coloca a gente lá em cima, como está escrito aqui. O Senhor colocará você acima das nações. Jesus coloca a gente lá em cima, ele levanta do pó, do montouro necessitado e faz com que ele se assente com príncipes e princesas. Jesus prospera, ele enriquece. Mais do que enriquecer, ele prospera. Porque ter riqueza é uma coisa, ser próspero é outro. Ter riqueza é ter bem material, ter dinheiro. Ser próspero é não ter necessidade, ausência de nada. Ser próspero é você ter a plenitude e ter aquilo que você necessita. Você olhar e não ter ausência de nada. Você ser completo, com integridade, não te faltar absolutamente nada. Isso é ser próspero. Mas isso acontece quando nós obedecemos e seguimos cuidadosamente os mandamentos do Senhor. E tem um detalhe, essa é uma promessa que Deus cumpre na nossa vida, mas a partir do momento que nós começamos a amar a riqueza e o dinheiro e a prosperidade que o Senhor está nos dando mais do que Ele, né? Porque a gente não pode amar a bênção do Senhor mais do que a gente ama Ele. Né? A gente deve ser grato, a gente deve zelar pelas bênçãos que o Senhor nos dá, mas a gente não pode amar as bênçãos que o Senhor nos dá acima de amar a Ele. A partir do momento que a gente passa a amar, a crescer o olho e botar o nosso coração nas riquezas que Deus está dando, Ele vai e toma tudo, Ele arranca, porque Ele é Deus. Ele deu, Ele tira. Como Jó falou, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente Médio. Jó era o homem mais rico de todo o Oriente Médio. E quando ele perdeu tudo, ele disse o quê? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, Deus dá, Ele abençoa, Ele prospera, Ele coloca lá em cima. Mas se Deus vê que teu coração tá amando mais a riqueza, tá amando mais o carro que Ele te deu, tá amando mais a casa que Ele te deu, tá amando mais o dinheiro que Ele te deu, tá amando mais o reconhecimento que Ele te deu, tá amando mais o teu nome que Ele tá soprando, né? A tua fama, o teu reconhecimento mais do que Ele vai arrancar. Ele vai tirar. Porque da mesma maneira que ele dá, se ele vê que você está se corrompendo, que nós estamos nos corrompendo, ele arranca, porque ele não quer que nenhum filho dele se corrompa. Ele não quer perder, ele não quer que a gente se perca, como esse rico se perdeu, né, em Lucas. Ele não quer que a gente se perca como esse rico se perdeu. E esse rico se perdeu por quê? Porque ele amava a riqueza acima de tudo. Ele servia a riqueza acima de tudo. E amando a riqueza, entrou a vaidade, entrou a soberba, entrou a presunção, a prepotência, o orgulho. E Deus rejeita os orgulhosos, não entram no reino dos céus. Muito menos aqueles que amam e fazem de tudo por dinheiro. Não entra no reino dos céus. Não entra no reino dos céus, não adianta. Aquele que ama e faz de tudo por dinheiro, mente, rouba, dá golpe, faz de tudo para conseguir dinheiro, não vai entrar no reino dos céus. Palavra. Tá aqui, ó. Não vai entrar. Quando em Apocalipse 22, Jesus fala assim, que não herdarão o reino dos céus os cães, Apocalipse 22,
Novo Testamento, vamos lá. Apocalipse 22, versículo 15. Jesus está falando sobre os que ficaram fora do reino de Deus. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Quando Jesus fala dos cães, ele está falando daqueles que fazem de tudo por dinheiro, daqueles que mentem, que roubam, que dá golpe, que faz corrupção, que faz de tudo por dinheiro. Né? É sobre isso que Jesus está falando. Ele não está falando de cão, cachorrinho, não. Ele está falando de pessoas gananciosas, que fazem o mal pelo dinheiro. Então, meus amados, essa parábola aqui que Jesus Cristo conta no livro de Lucas, vamos ler a palavra, pelo amor de Deus, que já estão chegando os dias que a palavra não vai ser mais fácil de ser encontrada não, meus irmãos. Já estão chegando os dias que a palavra não vai ser facilmente encontrada nessa terra. As pessoas vão correr para lá e para cá procurando a palavra e não vai ter mais palavra. Então aproveita para ler, para se encher do conhecimento e da graça agora, enquanto tem. Porque já estão chegando os dias que não vai ter mais palavra para ler, não vai ter mais verdade para se encher. Né? Aí vai ficar somente gravado nas tábuas do coração e aqui. Então, essa é a palavra, é uma parábola muito rica que Jesus nos ensina muitas coisas físicas, coisas espirituais, a respeito do material. Né? Lázaro, que ele era um pobre, necessitado, cheio de feridas, mas havia nele humildade. E através da humildade que havia nele, ele conseguiu ser consolado e entrar, né, no reino dos céus, na salvação, no seio de Abraão, para ser consolado. Meus amados, essa foi a palavra aqui que eu trouxe hoje, a parábola do rico e Lázaro, que se encontra em Lucas 16, versículo 19 ao 31. E que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, e que essa palavra fique ao coração de vocês, e que não somente ouvir, mas ouvir e praticar a palavra do Senhor. É muito importante praticar também, né? Pois aquele que ouve a palavra do Senhor e não as pratica é semelhante a um homem que vai a um espelho, dá uma boa olhada em sua aparência e saindo do espelho se esquece do que viu. E que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.